Meus amigos e minhas amigas do meu canal, mais uma vez estou aqui para gravar para vocês, para a gente poder conversar mais um pouquinho sobre a fibromialgia, por que acontece. Então, antes de começar esse vídeo, dê o like, tá? E se inscreva no canal para você ficar sempre sabendo sobre novos assuntos da fibromialgia, tá bom? E conto aí com seu like e se inscreva, não esqueça. Bom, gente, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a fibromialgia, a relação do sono e a melatonina. O que é isso? A melatonina, para quem não sabe, é um hormônio regulador do sono, né? E nós que sofremos com fibromialgia, nós temos falta disso. Por isso que a gente tem mais crises, a gente não consegue dormir direito e quando a gente dorme a gente acorda pior, né? Mais cansada, tem aquela sensação que nem dormiu nem descansou. E eu estava fazendo uma pesquisa sobre a melatonina e eu achei muito importante, porque como ela é um hormônio natural, como que ela é produzida? Ela é produzida quando você dorme. Então, se você não dormir, e é só à noite que ocorre essa produção, olha que importante. A produção da melatonina, ela só acontece no período da noite, no período que a gente descansa. E para que isso ocorra, todas as luzes têm que estar desligadas. Você tem que dormir num local escuro, para assim você dormir bem. E eu estava lendo também que, assim, como a gente sofre bastante com a falta de sono ou com o excesso de cansaço, que é a fadiga crônica, que a síndrome da fibromialgia causa, quando você começa a dormir bem, esses sintomas de fadiga, de dor, eles vão diminuindo. Como a gente tem esse problema, né, com o sono ou a falta dele, o que acontece? Alguns médicos, alguns psicólogos, alguns psiquiatras recomendam a gente usar a melatonina sintética, que é a melatonina feita em farmácias de manipulação. Quando você toma e você consegue dormir melhor, as crises de fibromialgia, elas diminuem drasticamente, diminuem bastante. E ela tem sido relacionada também com o humor. Quando você tem a melatonina agindo de forma correta, quando você tem um sono legal, um sono reparador, que você não acorda cansado, você fica mais calmo, você não fica estressado, você tem poucas chances de desenvolver depressão, que é uma doença que também ela vem junto com a fibromialgia, acaba estando bem associada, porque quando o nosso psicológico está mal, as crises elas vêm e elas costumam ficar por mais tempo. Eu acho que vocês já perceberam isso. Então, o uso da melatonina sintética, ela ainda não tem um estudo específico aqui no Brasil. Aqui no Brasil, ela está sendo comercializada na forma sintética, mas ainda não tem um estudo, algo que realmente prove os benefícios ou algum mal que ele pode trazer ao nosso corpo. Então, voltando ao assunto da melatonina. Fora do Brasil, as pessoas têm utilizado a melatonina sintética para outros fins. Um exemplo disso é o câncer. Eles dizem lá fora, né, a gente não tem estudo comprovado aqui no Brasil, mas que a melatonina ela ajuda a regular e a diminuir os tumores. Então, tem gente tomando com essa finalidade para o câncer. E também estudos, né, científicos que foram feitos em outros países falam que a melatonina, se for usada de forma errada, ela pode trazer alguns efeitos colaterais, que é enxaqueca, né, confusão mental, a tontura e náuseas. Então, aqui no Brasil ainda é comercializado de forma tranquila, você pode ir em qualquer farmácia de manipulação e pedir, ou então você pode passar pelo médico e falar o seu problema de fibromialgia e comentar com ele sobre a melatonina para ver se ele tem alguma ideia, algum estudo que ele conheça melhor a fundo como que a melatonina vai agir para gente que tem fibromialgia. Mas por tudo que eu li, por tudo que eu ando pesquisando, a melatonina ela vai ajudar a gente na fibromialgia, na questão do sono reparador. Porque as pessoas que têm essa síndrome, elas não conseguem dormir bem.
né? E acordam estressado, acordam cansado, a fadiga excessiva. E assim, uma coisa que eu venho percebendo nos grupos, que as pessoas associam tudo à fibromialgia, porque nós sentimos muita dor, né? Então, o que as pessoas fazem, associa tudo à fibromialgia. Só que tem um detalhe, gente, nem todos os sintomas que nós temos é da fibromialgia, tá? Tem alguns outros sintomas que nós temos que a gente tem que procurar outros tipos de médico, porque nem tudo é fibromialgia, tá? Eu vou falar aqui um pouquinho, rapidamente, são, na verdade, 7 doenças relacionadas com a fibromialgia. Na verdade, todo mundo que tem fibromialgia acaba sofrendo bastante com esses sintomas que eu vou falar aqui para vocês, tá? Se atentem bem a eles. Um sintoma clássico da fibromialgia é a enxaqueca, né? Vocês podem ter percebido que a gente sofre muito com esse problema e é difícil ter algum medicamento que realmente diminua a dor. Tem pessoas que ficam 2 a 3 dias com essa doença. É um dos sintomas da fibromialgia, tá? E tem médicos que acabam passando antidepressivos para auxiliar no tratamento da fibromialgia. Uma outra doença que está muito associada à fibromialgia são as doenças autoimunes, né? Tem pessoas que têm lúpus e tem a síndrome da fibromialgia, tem outras pessoas que sofrem com tireoide de Hashimoto, que é uma doença autoimune, é uma doença da tireoide que é causada pelo hipotireoidismo, né? Então é uma doença já que é autoimune e com isso a pessoa que tem hipotireoidismo também sente muitas dores e às vezes essas dores também estão relacionadas com a fibromialgia, tá? Um outro sintoma são as pernas inquietas. As pessoas que têm fibromialgia, elas se mexem muito enquanto dormem, ou às vezes ela se mexe tanto na cama que ela acaba dormindo porque as pernas dela não param de se mexer. É irresistível parar de movimentar as pernas, para quem sofre com esse sintoma. Outro sintoma que está bem associado com a fibromialgia é a síndrome do intestino irritável. As pessoas elas têm vários sintomas, elas têm dores abdominais, diarreia, às vezes o intestino para de uma vez de funcionar, outras vezes ele fica muito solto e esses sintomas que eu acabei de falar faz parte da síndrome do intestino irritável e também faz parte da fibromialgia. E a maioria das pessoas que têm fibromialgia tem esse tipo de desconforto, infelizmente. Outro sintoma clássico da fibromialgia, as dores pélvicas. Para a gente que é mulher, a gente já sofre normalmente com a menstruação, né? Com as cólicas, as malditas cólicas. E na fibromialgia, como a gente fica muito mais sensível nesse período menstrual, a gente acaba sentindo muito mais dor. A gente sente muita cólica. Então as cólicas elas ficam anormais. Se eu for comparar uma pessoa normal que tem cólica e não tem fibromialgia e uma mulher que tem fibromialgia e já tinha cólica antes, então o sintoma ele fica bem pior, tá? Um outro sintoma, essa é uma comorbidade que eu costumo dizer que ele acaba vindo junto com a fibromialgia, que é a ansiedade, a depressão e eu vou acrescentar mais uma aqui, que é a síndrome do pânico. Gente, esses sintomas estão bem associados com a fibromialgia. Primeiro, da depressão e da ansiedade, porque a gente não consegue mais fazer o trabalho que a gente conseguia fazer antes, com aquela mesma eficiência que a gente costumava fazer. E, infelizmente, a gente acaba sofrendo com isso. Muitas pessoas tiveram que deixar as suas profissões que amavam, ou mulheres que eram mesmo do lar e que não conseguem mais agir da mesma forma que agia antes, ser a dona de casa que era antes. E isso para a mulher é muito triste, porque se ela dedica a vida à família, ela sempre quer dar o melhor. E quando ela tem fibromialgia, às vezes isso acaba sendo muito prejudicado. Daí vem a ansiedade, a depressão. Eu ando vendo também nos grupos que muitas mulheres também estão sofrendo com síndrome do pânico. Infelizmente eu também sofro com isso,
com tudo isso. O excesso de ansiedade acaba causando a síndrome do pânico e é uma das comorbidades da fibromialgia e são sintomas associados. Sempre. É raro você ver uma pessoa que tem fibromialgia e não ter depressão. Por isso que os médicos sempre passam antidepressivos, remédios para a gente conseguir dormir, remédio para a gente tentar acordar bem. Isso é bem normal assim para quem sofre com essa doença. A obesidade é um outro fator que contribui, que é um sintoma também da fibromialgia. Por quê? Que é o sedentarismo. A pessoa que tem fibromialgia nem sempre consegue se exercitar. Tem pessoas que conseguem fazer pilates, que conseguem fazer caminhada, que conseguem fazer academia, e tem outras pessoas que não conseguem. Então, tem dois tipos de pessoas aí, as que conseguem fazer e as que não conseguem. As que não conseguem, gente, não é por causa de preguiça, não. É porque a dor é muito grande e realmente impede, é incapacitante, tá? E tem pessoas que o nível de sensibilidade dela é muito diferente de uma pessoa que, por exemplo, não consegue fazer exercício. Eu mesmo, para fazer uma caminhada, gente, é difícil, é complicado. Não é porque eu não queira, é porque para mim o meu nível de sensibilidade é muito alto. Então eu sinto dor assim de uma forma anormal do que uma pessoa que não tem fibromialgia, tá? Bom, esses são os sintomas clássicos da fibromialgia. São doenças que sempre estão relacionadas com a fibromialgia, só que, gente, cada pessoa tem um organismo diferente. Esses sintomas são clássicos, não significa que seja obrigatório. Cada pessoa age de uma forma, o corpo reage de uma forma, né? Eu espero que vocês tenham entendido que eu falei sobre a melatonina, tá? Antes de você tomar, de você realmente procure mais, pesquise, converse com seu médico, pergunte para ele se realmente vai ter algum efeito colateral, como os que eu disse aqui, que são de estudos que foram feitos fora do Brasil. Aqui no Brasil a gente ainda, nesse termo de pesquisa, aqui ainda é precário, não tem tanto, o governo não ajuda muito nesse termo de pesquisa. Então a gente acaba tendo que procurar um profissional que realmente seja capacitado para instruir a gente. Então fica aí a minha dica, tá? Procure seu médico, fale sobre a melatonina e lembre-se, nem tudo é fibromialgia, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, peço que vocês se inscrevam no canal para eu continuar fazendo esses vídeos aqui, pra gente começar a conversar mais, que eu adoro responder os comentários de vocês, tá? Pra gente se conhecer mais. Quem quiser me acessar no Facebook, quiser me adicionar, o meu perfil eu vou colocar no link aqui na descrição do vídeo e espero que vocês tenham gostado, tá? Um beijo pra vocês, não deixa de se inscrever!